Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, de volta para casa com 4 gols, né, com a classificação encaminhada, não tem nada garantido, mas encaminhada na Copa do Brasil para a semifinal, Copa do Brasil que vai afunilando aí, a gente chegando aí à fase semifinal, né, o Flamengo podendo estar presente há um bom tempo que o Flamengo não chega nessa fase, e o Flamengo quando chega vem forte, né? Então, Flamengo bem na Copa Libertadores, bem na Copa do Brasil e ainda com muitas chances no Campeonato Brasileiro. Você que está chegando aqui, eu convido você a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Tava viajando, meu voo tinha conexão, por isso que só agora que eu consegui gravar, trazer notícias para vocês. E justamente eu vou trazer aqui, vou começar o nosso vídeo mandando vocês acompanharem, né, no final, acabou o nosso vídeo aqui, vai lá na Flá TV acompanhar os bastidores da vitória de 4-0, da goleada do Mengão, lá no Sul, a maior da Arena do Grêmio, a maior que o Grêmio já sofreu, justamente pro Renato Gaúcho, pro Flamengo. E eu tenho a minha tese, né? Eu tenho a minha tese que o Renato Gaúcho quer meter mais 2 gols de diferença no próximo jogo, para fazer 6 no agregado. O Jorge Jesus foi 1-1 e 5-0, teve 5 no agregado, 5-1, né? E o Renato Gaúcho quer fazer 1 a mais, pelo menos, do que o Jorge Jesus. Olha, já pensou? Contra o Grêmio. Na verdade, o problema não é do Renato Gaúcho querendo fazer alguma coisa contra o Grêmio, mas sim responder no campo o Jorge Jesus. A gente vai falar sobre isso aqui, porque temos ídolos do Flamengo respondendo o Jorge Jesus, dando uma cravada, né, bonita no Jorge Jesus. O Jorge Jesus que também, por tabela, acaba atrapalhando um pouco os planos do Flamengo, né, blefando. Mas a gente vai trazer muita coisa para vocês. Eu começo aqui mostrando para vocês o Renato Gaúcho lá nos bastidores. E aí convido você no final a ir lá na Flá TV acompanhar. Olha o que o Renato falou sobre o jogo, né? Sobre o time do Grêmio. Muito interessante, ele valorizando inclusive o que eles tentaram fazer, mesmo com a derrota de 4-0. Quem joga contra o Flamengo dá a vida. Dá a vida. Já tô. Pra caralho, meu amigo. Já passou de várias vitórias assim. Nossa coisa assim, na vida, fortalece o grupo pra caralho. E nessa bola a gente teve um milagre. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E é verdade, todo mundo dá a vida contra o Flamengo, e não tenho dúvida que eles deram a vida, mas não conseguiram, né, Renato? É impressionante. Eu queria passar para vocês aqui então uma notícia ruim. O Bruno Henrique realizou exame hoje e constatou uma lesão na região posterior da coxa direita. A gente inclusive falou com vocês ontem, né, que eu tinha percebido que era na coxa direita. E ele fala, né, com o Renato Gaúcho que, né, sentiu uma rasgada. E aí a gente fala que é uma situação aí que sempre acaba gerando lesão, e foi confirmada aí a lesão do Bruno Henrique. O Júlio Miguel Neto, que está também em parceria com a gente aí no Canal 2, fazendo aí as lives com a gente, falou que o clube informou a lesão na posterior da coxa direita, mas não a gravidade da lesão. Porém, tivemos a informação que o prazo mínimo de retorno aos gramados é de 10 a 15 dias, tá? Aí o William Flá perguntou grau 2, ele falou 1 para 2, o Júlio, tá? Outra situação aqui pra gente estar passando para vocês com relação ao Vitinho. O Júlio também subiu que o atacante Vitinho do Flamengo tem chamado a atenção, jogou bem demais em 18 minutos, ontem ele arrebentou, pela melhora do seu rendimento da última temporada, principalmente nos últimos 10 jogos. Clubes da Arábia monitoram o atleta, que é em números o melhor reserva, né, o 12º jogador do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então clubes da Arábia continuam, né, monitorando o Vitinho, tá? Passar aqui para vocês também que o Flamengo teve algumas alterações. O Kennedy já embarcou, hein? O Kennedy já embarcou, o Kennedy chega em São Paulo, tá? Jogador chegando na madrugada ainda, antes das 6 horas da manhã, ele chega no aeroporto de São Paulo, num voo internacional vindo da Europa, né, da Inglaterra. Ele sai do aeroporto, vai para o hotel do Flamengo ali em Guarulhos, né? Aí chega no hotel do Flamengo, conhece os jogadores todos do elenco, né? Conversa. Na verdade, ele estava já, né, treinando lá, recuperando a parte física no Ninho do Urubu, mas ele vai lá encontrar o pessoal, se confraternizar e tudo mais. E às 11h30 da manhã a gente tem a coletiva na Flá TV, a coletiva do
Kennedy, do atacante Kennedy, o novo contratado do Flamengo por empréstimo. Paparazzo, ele joga já contra o Santos? Não, contra o Santos não. Não teve nem tempo de treinar ainda. O Flamengo que treinou, né, no CT do Corinthians. O Flamengo treinou hoje no CT do Corinthians. A gente amanhã de manhã vai falar um pouco melhor sobre tudo isso, trazer alguma coisa com relação à chegada do Kennedy. O Rafa Melo e o Marquinhos, que está trabalhando em parceria com a gente aqui, vão estar no aeroporto também lá esperando. Então eu passo para vocês aqui agora essa informação de que não há ainda uma definição, tá? Inicialmente o Kennedy não iria para partida em Santos, tá? Não iria acompanhar o grupo. Ele voltaria para o Rio de Janeiro. A gente está aguardando um posicionamento oficial do Flamengo para saber se o Kennedy volta para o Rio de Janeiro. O mais provável é que isso aconteça e já comece a preparar a forma física dele, né? Independente desse jogo aí com o Santos, ele já se preparar aqui no Rio de Janeiro, resolver as coisas dele, chegar para já começar a treinar, né, com o Flamengo no Ninho do Urubu. A gente tem aqui também a partida entre Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, válida pela 20ª rodada, sofrendo uma alteração na data e no horário. O jogo que anteriormente seria no sábado 11/9 às 19 horas, agora será no domingo 12/9 às 16 horas, em São Paulo mesmo, lá na Arena Sandy Júnior. A informação é divulgada inicialmente pelo Wellington Campos e o pedido da mudança partiu da TV Globo, tá? Eles querem mais um jogo do Flamengo dando audiência, né, às 4 horas da tarde no domingo. Uma informação aí também interessante que mesmo de longe, acompanhando de longe, o Rodrigo Caio utilizou as suas redes sociais para exaltar a vitória do Flamengo sobre o Grêmio. Desculpa, mas isso aqui é Flamengo. Né, ele segue aí realizando reequilíbrio muscular no Ninho do Urubu, deve voltar na partida justamente contra o Palmeiras, deve estar à disposição, tá? A gente também tem, por conta da rodada das eliminatórias da Copa de 2022, a CBF adiou os jogos da 19ª rodada para os times que tiveram atletas convocados pelo Brasil. Com isso, o duelo entre Flamengo e Atlético Goianiense, que seria no dia 5 de setembro, às 18h15, será remarcado e o Flamengo terá 3 jogos a menos. 3 jogos a menos. A gente teve aí também, então, falar um pouquinho dessa situação aí, Renato, Jorge Jesus. Antes de eu trazer a opinião dos ídolos do Flamengo sobre o Renato, Jorge Jesus, eu vou falar para vocês, olha, situação de zagueiro, o nome do Maicon, me falaram que não desistiram ainda não. Mesmo com toda a torcida fazendo essa pressão para o Flamengo não contratar o Maicon, ainda é um dos nomes principais cogitados no Flamengo. Tem um outro nome que a gente trouxe, o Gemerson, também vem sendo avaliado, que na minha opinião é a melhor opção. O Gemerson é a melhor opção, tá? Eu acho que o Flamengo deveria priorizar, se não for trazer nenhum outro zagueiro, como o Davi Luiz, que é o caso que eu vou explicar aqui agora, traz o Gemerson, que tem experiência também em seleção brasileira, apesar de não ter sido utilizado aí da forma que se esperava no Corinthians. A gente tem o Davi Luiz, né, com proposta do Benfica, segundo a Goal, né, e negociando o retorno a Portugal. Zagueiro aí de 34 anos, conversa para uma possível volta ao Benfica, clube que defendeu entre 2007 e 2011. Nome do veterano é avalizado por Jorge Jesus. Olha que loucura essa informação. O Jorge Jesus, ele blefou, ele falou que não precisava melhorar o elenco, que não era o momento para o Davi Luiz lá, tudo balela. Estão negociando, tem conversas com o Davi Luiz abertas, e com isso, né, o Davi Luiz pode estar escolhendo jogar uma fase de grupos, ser eliminado, né, numa fase de grupos, que achar que o Benfica vai se classificar contra Barcelona, contra Bayern, né? O outro clube, beleza, mas, achar que eles vão se classificar contra Bayern, contra Barcelona, muito difícil, muito difícil. Ele prefere, né, só para dizer que está jogando a Champions League fase de grupo, do que ter a chance aqui já numa semifinal de ganhar uma Libertadores da América e disputar o Mundial. Pois é. Tinha a chance de disputar o Mundial, tem toda a chance de disputar o Mundial. E a gente vai falar justamente sobre isso. Então, o Davi Luiz, olha, depois não adianta também o Flamengo, né? O meu amigo Robson Bodão, ele falou o seguinte: depois não adianta o Flamengo vir, né,
querer, depois quando o Davi Luiz quiser voltar ao Brasil, acharem que o Flamengo tem que abrir as portas. Não, ele não está escolhendo agora, que seja feliz, boa sorte a ele. Se está escolhendo jogar no Benfica, o Flamengo com muito mais chance de ser campeão, no caso da América do Sul aqui, mas tudo bem, ele quer ser campeão europeu, mas campeão aqui, né, do continente, tem chance de ser campeão, de disputar o Mundial. O cara está escolhendo o Benfica, o problema dele, boa sorte para ele, não vou desejar o mal não, mas boa sorte para ele. E aí o Jorge Jesus deu aquela provocada, né, no Renato Gaúcho, e a gente teve aí alguns ídolos do Flamengo falando com o UOL, com a Marluce Martins, e olha só o que eles falaram. A gente tem aqui algumas dessas matérias. Eles, cara, foram assim em defesa do Renato Gaúcho, e com razão. Olha só, o Zico: o Renato está bem perto da Libertadores, da Copa do Brasil e do Brasileiro, tá? Aí a gente tem aqui, olha, o futebol dá uma volta, tudo pode acontecer, capacidade, qualidade. O Renato tem para, com esse time que está aí na mão, conseguir todos os títulos que são possíveis de alcançar. Está bem perto não só da Libertadores, como da Copa do Brasil e do Brasileiro. Na vida não se pode dizer que o outro não vai conseguir isso ou aquilo. Realmente foi um feito muito grande que o Jorge Jesus conseguiu, mas outros podem conseguir também. Muitas vezes demora, às vezes não. O time está jogando muito bem, pode muito bem conseguir essas conquistas. Eu também acho que o Jorge Jesus foi vaidoso, né? Foi soberbo. Eu acho, tá? Eu acho que não gostei da declaração do Jorge Jesus. O Júnior, tá? Foi prepotente, como o próprio Júnior vai falar aqui. Foi uma declaração fora de hora e de contexto. Parece uma demonstração de soberba, acabei de falar isso, de prepotência por parte do Jorge Jesus, que não precisa disso, pois já entrou na história do Flamengo. É um dos principais, um dos grandes treinadores, principalmente pelos resultados e a forma como o time jogava, que encantou todos nós. Renato tem um mérito muito grande nessa sua chegada, que foi resgatar um pouco do que aquele time fazia. Não consegue com a mesma assiduidade, mas os resultados são bastante favoráveis a ele, ainda mais agora que chegaram alguns reforços, no caso. Mesmo não conseguindo fazer o time jogar como de 2019, comandado pelo Jesus, Renato tem plenas condições de fazer esse time campeão da Libertadores e campeão mundial. E será que ele não vai ser considerado igual ou melhor, então, do que o Jorge Jesus? É essa a pergunta que fica no ar. Pergunte ao torcedor do Flamengo se Renato não vai estar, como diz o Bruno Henrique, em um patamar acima, caso ele conquiste esses títulos. Olha, pergunta aqui, ó, o Raul Plasman falou também, que é comentarista também, Flá TV e tudo mais. O jogo de ontem mostrou que o Renato pode, né, repetir a história de Jesus. O Renato jogou muito, foi inteligente ao esperar terminar o primeiro tempo para mexer no time e ao tirar o Arrascaeta. Foi ousado como precisava ser, mesmo com 10 não abriu mão de ganhar o jogo. Cara, eu falei isso tudo com alguns amigos hoje. Ele teve coragem, né? Teve peito de sacar jogador de medalhão. O Jorge Jesus teria gritado muito nessas condições. O Renato preferiu pensar, teve calma, como deve ser quando se sabe que há recurso no banco. O Bebeto falou o seguinte: ele não pode nunca falar isso. Ele é Jesus, mas não é Jesus, né? Claro que ele, Renato, tem condição de fazer. Fez história no Grêmio e pode fazer no Flamengo também. Eu não tenho dúvida disso. Já vem demonstrando. Olha como o time está jogando para cima, buscando gol a todo momento. Eu tenho certeza de que Renato pode fazer história ainda maior do que a do Jorge Jesus fez. Tenho certeza disso, até pela capacidade dele. Sou fã do Renato. Torço muito por ele. Estamos muito felizes. Todos nós rubro-negros estamos. O Bebeto, cara, tô concordando com todos eles. E o Romário, cara. Romário também falou. A história que o Jorge Jesus fez no Flamengo é uma história muito bonita e com certeza vai ficar marcada. Mas é claro que o Renato tem total condição de fazer uma história até mais bonita. Vai depender muito do tempo que ele vai conseguir ficar no Flamengo e das conquistas. Acredito que o time do Flamengo é um time de alto nível e pode sim conquistar tudo o que foi conquistado pelo Jorge Jesus. Romário, até mais. Até o Mundial também, Romário. Vou te falar,
não gostei dessas declarações do Jorge Jesus. Eu não acho bacana, eu acho que prepotente demais nesse momento. Eu sempre gostei muito do Jorge Jesus, sempre fui muito fã, fui fazer documentário dele lá, mas eu acho que chega a ser exagerado o que ele fez. Mas vamos lá, a gente tem aí então o Kennedy que vai ser apresentado amanhã, a gente já passou para vocês. Tivemos aí também outras situações aí para passar para vocês, com a CBF confirmando adiamento da partida. Acho que eu já falei de tudo agora essa noite, né, para vocês. A atuação também do Thiago Maia, que reacendeu a discussão sobre o meio de campo do Flamengo. Muita gente aí, inclusive matéria do Lance, falando o que vai acontecer agora. Thiago Maia é titular. Eu vou deixar você comentar aqui. E aí? Thiago Maia agora é titular? Tem que ter oportunidade como titular? E aí? Diego vai pro banco? Comenta aí. O que você achou da partida de ontem? Faz seu comentário. Como é que tem que ser escalado o Flamengo? Tá confiante também no Brasileirão? Tá confiante em tudo? Vamos com tudo. Galera, é isso. Convido você a utilizar o link aqui do comentário fixado, conhecer a Outsider Tours. Ainda tem pacote para a final da Copa Libertadores da América em Montevidéu. Alguma coisa ainda em Brasília. Tá acabando, né? Os pacotes estão acabando. Você pode entrar em contato com a Outsider Tours, pedir o desconto do Paparazzo Rubro Negro. Tem aqui também o link do nosso clube de membros e clube VIP. E eu convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br para ter 5% de desconto nas suas compras online. Cara, muito obrigado pela sua audiência. Se inscreve aqui no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço.